Oi! Vamos começar falando agora sobre o nascimento de Jesus. Vamos começar lendo de Lucas 2. Vamos lá. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todos fossem tributados, lá do Império Romano. E essa tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um em sua própria cidade. Significava o quê? Que a pessoa, para pagar o tributo, ela tinha que ir até a cidade do nascimento dela. No caso de José e Maria, eles teriam que ir a Belém, que também é a cidade do rei Davi. Vamos lá. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa da linhagem de Davi. Aí você imagina, Maria já estava ali no final da gravidez, e José era um carpinteiro, então provavelmente ele já tinha preparado tudo ali, o nascimento de Jesus, o primeiro filho deles, e ele sendo carpinteiro, ele já tinha feito o berço, e aí chega uma ordem que cada um tem que ir lá na sua própria cidade pagar o tributo ao imperador, lá, romano. E aí, vamos lá, para ser tributado, e ele chama, vamos lá, aqui, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em uma faixa de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quartos para eles nas estalagens. Quer dizer, imagina como a cidade estava cheia. Todo mundo que morava ali estava hospedados ali. Então não tinha lugar para eles nas estalagens. Por isso que Maria dá à luz a Jesus num estábulo, que é um lugar onde que guardava os animais. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite o seu rebanho. Aí, tem uma anotação aqui, as ovelhas usadas no sacrifício do templo de Jerusalém eram mantidas em campos fora de Belém. Os trabalhadores pastores, eram muito importantes durante a noite por causa das ameaças aos predadores e ladrões. Então, eles estavam ali no pasto por causa disso, guardando as ovelhas. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que vos trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, todo mundo. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o bebê envoltos em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ele ali com o anjo, uma multidão de exércitos celestes, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas e a paz na terra, de boa vontade para com os homens. Que cena maravilhosa, né? Os pastores estavam lá guardando as ovelhas durante a noite e aparecem os anjos lá e começa um exército de anjos louvando porque Jesus tinha nascido. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, disse os pastores uns aos outros: Vamos agora para Belém e vejamos essas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que fora contada sobre a criança. Eles contaram lá para Maria: Olha, a gente veio aqui porque os anjos, apareceram para a gente.
E todos os que ouviram se maravilhavam das coisas que foram contadas pelos pastores. Saíram espalhando, né? Jesus, o Messias, nasceu. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Maria ficava ali, né? Nossa, ele é um Messias, essas coisas que estão acontecendo, onde apareceu, né? Então ela ficava ali. E, tipo, eles não tinham muita compreensão do que aconteceria, né? Com o Messias. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhe fora contado. Né? Vamos continuar aqui. E aí, Jesus completa 8 dias de nascido, e aí ele tem que ir ao templo, né? Para poder ser apresentado ali. Vamos lá. E ao completar esses 8 dias para circuncidar o menino, com 8 dias as crianças que nasceram elas tinham que ser circuncidadas, né? Desde a lei lá de Moisés. O seu nome foi chamado Jesus, que pelo anjo lhe foi nomeado antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, eles levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo homem que abrir o ventre será chamado Santo do Senhor. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que lhe foi dito na lei do Senhor, um par de rolinha ou 2 pombinhos. Isso daí é a lei lá de Levíticos, né? Que conta todas as leis lá em Moisés. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava ali esperando o Messias, né? Ele já estava ali na promessa do Messias. E ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-os nos seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despede o seu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Agora eu posso morrer, porque o Espírito Santo falou para mim que eu ia ver o Messias e agora eu estou aqui vendo o Messias. Ele foi revelado ali que Jesus era o Messias para ele. Porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Uma luz para iluminar os gentios e a glória do seu povo Israel, né, os judeus. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, virou para Maria e falou assim, né? Eis que esse menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, para um sinal que lhe será contraditado. Sim, uma espada transpassará também a tua própria alma, tipo, infelizmente, uma espada vai transpassar a sua própria alma. Ela vai sentir a dor de ver Jesus morrer, né? Para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E eis que estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade avançada e tinha vivido com seu marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo dia e noite com jejuns e orações. E vindo ela, naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava deles a todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. Ela era ali, né? A Ana era também uma, uma profetisa, né? Fiel a Deus.
E ela, quando viu, começou a falar: olha, o Messias nasceu. Ela começou a espalhar, né? Que Jesus já estava entre nós. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia para sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Muito bem. Aí a gente já vê ali que Jesus está crescendo, né? Começou a crescer, né? E agora a gente vai ler Mateus 2. Jesus já tinha sido apresentado no templo. E agora a gente vai ler Mateus 2. Vamos lá. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Esses homens sábios também têm a Bíblia, né? A NVI, ela fala magos. O que eram eles? Eles não eram mágicos nem nada disso. Eles eram homens que estudavam as escrituras, eles estudavam ali a história dos judeus, eles sabiam que os judeus esperavam, né? O Messias, estava aguardando o Messias, então eles sabiam de tudo isso, né? Esses homens sábios, eles eram do Oriente, então significa que eles não eram judeus, eles eram gentios, né? E eles vieram para Jerusalém porque eles queriam ver quem era esse rei, né, judeu, né, da linhagem de Davi, que na Bíblia estava ali escrito, né? E eles já conheciam a história. Então, dizendo: onde está aquele? Então eles vieram até o rei Herodes, né? Chegou lá no rei Herodes, que era um rei, né, fantoche, né? Porque ele era o rei dos judeus, mas ele não reinava nada, né? Porque quem mandava era o Império Romano, né? Aí, vamos lá. Aí eles chegaram lá em Herodes falando, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou muito preocupado. Herodes era um título, né? Acabou sendo um título, né? Porque todo filho, ele vai ganhando o nome do pai, e o primeiro nome é por herança. Então, tipo, o rei vai substituir o filho, né? Vai substituir o pai e ele vai se chamar Herodes também. Acaba sendo assim, né? Vai ser conhecido como Herodes. O rei Herodes ficou muito preocupado e toda Jerusalém com ele. E aí ele ficou muito preocupado. Esse rei era um rei muito ruim, né? Aí aqui na história de Herodes está aqui falando assim, ó, no passado ele chegou a matar até mesmo a sua esposa favorita com seus filhos a fim de proteger o seu governo. Essa é a história do Herodes. Isso é uma história que conta sobre ele, para você ver como que ele era um homem ruim, né? Preocupado com o reinado. Então, tipo assim, aí vem os magos e fala assim: quem é o rei dos judeus? Porque você não é, né? E aí ele, tipo. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, exigiu-lhe onde haveria de nascer o Cristo. Então ele chegou, reuniu todo mundo e falou assim: os sábios está aqui falando que Jesus nasceu. E aonde que ele vai nascer? Onde que estava escrito na Bíblia que ele vai nascer? Em qual cidade? Aonde? Qual local? Né? E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na cidade de Judá, não é menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel, escrito no Antigo Testamento, né?
Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, né? Então ele chamou eles e falou assim: vem cá, homens sábios, né? Magos, vem cá, vamos conversar. Quanto tempo que essa estrela está aparecendo no céu? Quanto tempo que Jesus já nasceu, né? Ele queria saber isso, né? E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo povo, e quando achar, tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e adore. Então, tipo, ele querendo enganar, né? Falando assim, vem aqui, vai lá, adora ele. Quando você descobrir quem é ele, você vem aqui e me passa também onde que ele tá, para mim poder ir lá adorar ele, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino, né? E vendo a estrela, regozijaram-se com um grande júbilo. E entrando na casa, né? Significa o quê? Jesus já tinha ali por volta de uns 2 anos de idade quando isso aconteceu, né? E aí, por isso que o rei, o Herodes está ali perguntando quanto tempo tem que vocês estão vendo essa estrela. E eles falam, a gente está vendo a estrela já tem quase uns 2 anos que a estrela está aparecendo, né? E a gente está vindo até aqui, né? Porque está caminhando para cá. E então eles entraram já na casa, Jesus já não estava mais na manjedoura, né? Quando eles entraram na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram e abriram seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. Isso daí é uma provisão de Deus, né? Primeiro Deus enviou os gentios, né? Levou os gentios lá, né? E eles levaram os presentes, que esses presentes vão ser o quê? A provisão, vai ser ali o dinheiro, né, que os meios para a fuga para o Egito, né? José vai pegar Jesus e vai fugir para o Egito. Com esse dinheiro ele vai ter provisão para se sustentar lá. E, e aí a gente, vamos ver aqui. E sendo eles avisados por Deus em sonho para que não retornasse para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E lá permaneça até que eu informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. Não pensou em nada. Já temos aqui, né, os presentes dos sábios, vamos pegar e vamos para o Egito. Ele não pensou em nada, foi e fez o que o anjo tinha ordenado, né? E lá permaneceram até a morte de Herodes, para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei meu filho. Então, tudo estava ali no Antigo Testamento, né? As profecias sobre como seria Jesus, tudo, ele já está ali. Do Egito seria meu filho, será chamado Galileu, vai nascer em Belém. Todas essas coisas ali, Jesus cumpriu todas as profecias, né? Então, chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todas as suas fronteiras de 2 anos para baixo, porque ele já sabia que Jesus tinha por volta de 2 anos ali. Segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios, né? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouvi em Ramá uma voz de lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada porque já não existem. Então, esse profético também, né? Já estava ali dizendo que
o rei Herodes ia matar ali grande parte da população não, das crianças, né? Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscam a vida do menino. Outra coisa na história também aqui que é importante, Herodes, né? Ele morreu. E quando ele morreu, o que ele faz? Para você ver como esse cara era ruim. Ele já tinha mandado matar as crianças e ele, Herodes, planejou para que muitos nobres judeus fossem assassinados por ocasião de sua morte, a fim de assegurar que a terra lamentasse o seu falecimento. Olha só. Ele sabia, tipo, ninguém vai lamentar, vai falar graças a Deus que esse cara morreu, né? Porque o cara matou ali as crianças, mandou matar as crianças com menos de 2 anos de idade. Ele era um homem muito ruim. E aí ele morre e sabe que a terra vai falar assim. Aí ele falou assim: não, eles vão comemorar que eu vou morrer. Então ele mandou matar ali os homens nobres para poder todo mundo chorar a morte dos homens nobres e, consequentemente, né, tá em luto, né, quando ele fosse via ser sepultado, né. E levando aí, né, o anjo apareceu lá para José, né, falou assim: olha, Herodes morreu, pode levar a criança de volta porque ele já está morto, quem queria matá-lo, né. E levantando-se, tomou o menino de sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ouvindo que Aquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para a parte da Galileia. E aí Jesus é chamado de Galileu. Também uma outra profecia, né? E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. E aí, vamos acabar por aqui, né? Jesus cumpre o plano perfeito dele que foi feito, né, desde lá do pecado de Adão e Eva, né? E nos próximos vídeos agora a gente vai saber mais a genealogia de Jesus e começar os primeiros passos dele, né, no ministério, tá bom? Beijo.